Olá, boa noite. Pelo meu relógio faltam 3 minutos para as 20, mas eu já estou me preparando para a gente poder conversar sobre, sobre um tema que eu gosto muito. Eu confesso que eu tenho um certo carinho por esse assunto. É um tema que eu tive que aprender a vivenciá-los, não somente na teoria, mas eu pus em prática. Tanto que eu estou sendo acompanhada hoje, e ao final eu vou ler para vocês a mensagem. Essa é minha irmã, que desencarnou há 8 anos e meio, Naila, e eu vou ler a mensagem que nós colocamos aqui, nessa lembrança que nós distribuímos, embora espíritas, mas tem-se o hábito da missa de sétimo dia, né? E a minha família, ecumenicamente, porque tem católicos, espíritas, enfim. Então, até o próprio esposo, né, da minha irmã, à época, então a gente achou por bem fazer a missa de sétimo dia, e essa foi a lembrança, há 8 anos e meio atrás. E eu vou, junto com a Naila, que está aqui comigo agora, eu vou pedir licença para vocês. No final, eu quero ler essa mensagem, que é uma mensagem linda. É uma mensagem de Santo Agostinho. Né? É um texto de Santo Agostinho. Então, faltam 2 minutinhos. Eu já vou me preparando. Então, já vou tentando entrar em sintonia com as energias benditas. Mas antes eu quero agradecer a todos vocês antes de começar, porque daí eu não posso mais, né, dar boa noite para Simone. Eu não reconheço as pessoas que estão, meu filho, enfim, a todos vocês. A minha gratidão por estarem aqui comigo, falando de um tema que eu tenho um carinho enorme por ele. 20 horas pelo meu relógio. Vamos começar? Perdas de entes queridos. Para provocar, eu escolhi do livro Sabedoria de Preto Velho, eu selecionei alguns questionamentos que Pai João de Aruanda faz. O título da mensagem é Perdas. E diz assim: grandes perdas, às vezes, significam grandes decepções. Então, eu vou começar a provocar vocês, né? Antes, porém, da gente dar início, vamos fazer a nossa prece para que os espíritos benfeitores, os meus protetores individuais, familiares, aos abnegados ceareiros do Cristo, que sempre estão conosco, nos intuindo, para que nós possamos beber nas fontes do Evangelho, para que nós possamos dilatar as nossas consciências e dessa forma carregarmos as nossas cruzes, enfrentarmos as nossas dores com equilíbrio e fé. Porque se assim for, conseguiremos. Assim, nós conseguiremos passar por essa viagem encarnados da melhor forma possível, levando adiante o bem sofrer. Que a paz do nosso amantíssimo Mestre seja com todos nós, encarnados e desencarnados. Bom, meus irmãos, dando início agora, antes de eu pegar a provocação, eu vou ao dicionário. Como
o título é Perdas de Entes Queridos, o que o dicionário dá como definição da palavra perda? E a simples definição do dicionário já sinaliza para a gente onde é que nós estamos errando. Olha lá. Perda, ficar sem a posse, sem a propriedade e sem o domínio. Então, quando nós falamos que nós perdemos alguém, já por si só sinaliza para nós posse. Nós estamos possuindo alguém. Mas vamos às provocações do nosso querido pai João de Aruanda. Ele diz assim: grandes perdas às vezes significam grandes decepções. Mas como perdemos aquilo que não é nosso? Já pensou nisso? É interessante porque quando a gente se refere, e eu costumo até brincar com meu irmão, a minha mãe mandou você fazer tal coisa, o meu pai fez isso, o meu filho, minha irmã, é tudo nosso, né? Então nós possuímos. Eu acredito que isso seja algo atávico, né? Algo cultural. Mas eu observo que vai um pouco além. Nós realmente possuímos. Porque quando o nosso relacionamento com os nossos entes queridos, ele é pautado na afetividade, no amor, a dor da partida, que eu acho mais conveniente nós usarmos a expressão partiu para o plano espiritual, mais conveniente até para aquilo que a gente acredita. Então eu percebo que a gente sofre menos. Não vou dizer que não se sinta saudade. Eu sinto dessa pessoa que está aqui do lado assistindo comigo a palestra, que é minha irmã, que desencarnou há 8 anos e meio. Eu sinto saudades dela até hoje. O meu pai desencarnou há 19 anos. Eu sinto saudades do meu pai até hoje. Mas sentir saudade é uma coisa. Sofrer pela ausência física é outra. Mas o pai João de Aruanda, ele vai um pouco além. Meus filhos julgam às vezes que perderam um ente querido pela morte. Mas essa visão é errada. Solte o seu parente que você julga morto. Olha que interessante. Solte o seu parente que você julga morto. Aprenda a libertar a sua alma e deixar que ele voe nas alturas da sua própria vida. A gente vai voltar provavelmente a comentar isso aqui, mas eu vou mais fundo nessa nossa conversa, nessa nossa discussão da noite de hoje. O que nos leva a essa sensação de perda? Há pessoas que demoram muito tempo a superar, principalmente mães. Nós estamos aqui com a Simone Galdino, que seu filho desencarnou com 14 anos, ele foi assassinado, ele tinha 14 para 15 anos, esse ano, em maio desse ano, se não me falha a memória. Não vejo a Maria Ceila, mas ela já esteve em palestras aqui do CEAL, acho que da Sandrinha, se não me falha a memória, em que ela pedia socorro porque ela estava passando por esse processo um pouco mais recente, 2 meses. E eu me lembro muito bem como a minha mãe passou por esse processo, como eu passei por esse processo. Então, o que eu estou falando para vocês hoje, eu vivi. Eu vivi com os meus avós, eu vivi com a minha irmã, eu vivi com meu pai, eu vivi com amigos, muitos amigos. Eu pude exercitar exatamente tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas vamos beber um pouco nas fontes do Livro dos Espíritos, na pergunta 934, que é perda de pessoas amadas. A pergunta é assim, Kardec é cirúrgico, né? Kardec, ele vai direto ao ponto, o que nos ajuda a entender melhor. A pergunta é a seguinte: a perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto
tanto mais legítimo. Prestem bem atenção, que ele vai perguntar, eu vou traduzir a pergunta dele, e vou lê-la, né? Mas ele pergunta assim, ele dá na pergunta, ele diz, mas é legítimo a dor que se sente pela perda por ser irreparável e não depender da nossa vontade. Como se nós... E aí vem a sensação de posse, a ideia do dicionário de posse e o que o pai João de Aruanda nos coloca brilhantemente, com uma simplicidade profunda. Kardec pergunta assim, a perda de pessoas que nos são queridas não é uma daquelas que nos causam um desgosto tanto mais legítimo por ser irreparável e independente de nossa vontade? Então ele quer dar uma legitimidade nessa dor. Lembrando que nós estamos nos referindo ao Livro dos Espíritos, que foi codificado no século XIX, há 150, 160 anos. Muita coisa em termos de conhecimento já chegou até nós. Mas vamos à resposta. Essa causa de desgosto atinge tanto o rico quanto o pobre. É uma prova ou expiação e é lei comum. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que tendes, esperando que para isso tenhais outros mais direitos e mais acessíveis aos vossos sentidos. De uma certa forma, ele diz, olha, realmente é um processo, é uma lei da vida, é uma lei comum a ricos e pobres, todos passam por esse processo, mas existe uma consolação, vocês podem se comunicar. Né? E se você, por exemplo, no caso de você ser médium, você tem esta possibilidade. Em você não sendo, você pode recorrer a casas espíritas. Hoje nós temos, e eu posso falar, a minha irmã caçula conheceu o Chico Xavier, teve esse privilégio. Eu, infelizmente, não tive. Mas nós temos outros psicógrafos. Tem a Mayra, em Brasília, inclusive tem página dela no YouTube, que tem mensagens assim, mais mensagens de filhos para mães. Porque dizem que, é até interessante, quando você perde o pai ou a mãe, você fica órfão. Quando você perde o esposo ou a esposa, você fica viúvo. Mas não existe um adjetivo para qualificar quando se perde um filho. Eu até entendo, porque faz parte de uma lei natural. A gente coloca na cabeça que os mais velhos, cronologicamente por uma questão natural, deveriam ir antes da gente. A minha irmã foi com 51 anos. E a minha mãe, já na casa dos 80, teve a mesma doença que minha irmã, teve câncer, e está aí. Né? Mas, enfim, Kardec faz uma outra pergunta muito interessante, e isto que eu quero, é nesse aspecto que eu quero frisar. Vamos à pergunta, depois eu faço os comentários devidos. Como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Vou repetir a pergunta. De que maneira essa coisa de você ficar desesperado, essas dores inconsoláveis, que, claro, o luto tem que ser vivido. É óbvio, né? Ninguém vai sair por aí sorrindo, alegre, saltitante, nem nós espíritas. Não precisa ser espírita. Eu acho que toda e qualquer pessoa, todo e qualquer indivíduo, isso independe de religião. Desde que você acredite, e a maioria acredita que o espírito é eterno, o grande problema é para onde que se vai? O que meu filho está fazendo? O que a minha filha está fazendo? O fato de sair debaixo da nossa asa, né, dos nossos olhos, da nossa visibilidade, do nosso toque, isso realmente deve causar uma dor infinita, de não ouvir mais a voz e tal, mas isso se estende a todas as relações afetivas, não somente a filhos, né?
Mas Kardec, ele foi pontual quando ele pergunta o seguinte: como é que essas dores dos que ficaram, elas afetam os que partiram? A Simone Galdino, que me perdoe, vou usá-la como exemplo, o filho dela partiu, desencarnou em maio, ela ficou. De que maneira, e essa é a pergunta que Kardec faz, até que ponto a dor que ela sente afeta o Arthur, que é o filho dela que desencarnou? Pasmem os senhores, ouçam a resposta. O espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou. Mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. Kardec faz um comentário aqui que a gente pode até depois entrar nos meandros dele. Mas o que os espíritos dizem? Bom, o negócio é o seguinte: quando se desencarna, ninguém vira santo porque desencarnou, ninguém muda o gosto porque desencarnou, nós permanecemos da mesma forma que nós éramos. Por isso que nós somos chamados à nossa reforma íntima sempre, né? Mas o que os espíritos colocam é que isto afeta, e muito, tanto afeta, que dificulta o reencontro. Alguém pode me perguntar, mas como assim? Quando? Onde esse reencontro se dará? Esse reencontro se dá no desdobramento do sono. Não sei quantos de vocês já tiveram entes queridos que partiram, mas eu já sonhei várias vezes com a minha irmã, já sonhei com meu pai, já sonhei com outros amigos que partiram, como costumo dizer, que me precederam na grande viagem de retorno à pátria espiritual. E o mais doido de tudo é que o nosso lugar é no plano espiritual. Aqui, enquanto espíritos encarnados, nós estamos apenas e tão somente por necessidade, para que nós possamos evoluir de forma mais rápida. Olha só o que Kardec diz aqui. O espírito estando mais feliz que sobre a terra, lamentar-lhe a vida é lamentar que ele seja feliz. 2 amigos são prisioneiros e encerrados no mesmo cárcere. Ambos devem ter um dia sua liberdade, mas um deles a obtém antes do outro. Seria caridoso para aquele que fica estar descontente de que seu amigo seja libertado antes dele? Essa sensação, essa ideia de liberdade é o que eu falava para vocês. O corpo físico é uma prisão para o espírito, porque a nossa essência é espiritual. A nossa pátria legítima é o mundo dos espíritos. É a pátria espiritual. Então, ele faz uma comparação entre 2 amigos, né, que estão presos e só porque um foi libertado antes, o outro tem que ficar infeliz porque o outro saiu da cadeia antes dele. Né? Não haveria, ele continua, não haveria mais egoísmo que afeição de sua parte em querer que partilhasse seu cativeiro e seus sofrimentos tanto tempo quanto ele? E é muito interessante essa abordagem do Kardec. Por que ele fala isso? Ora, se nós partirmos do princípio que nós estamos num planeta de expiação e provas e que a Terra, né, a condição de encarnados, isso aqui é uma grande escola, um hospital-escola, em que nós ainda aprendemos pela dor, que nós ainda aprendemos pelas expiações.
acreditamos, e isso a espiritualidade superior nos coloca, que nós vamos passar a um mundo de regeneração. Não teremos as expiações, mas teremos as provas. Então, o Kardec, ele é brilhante quando ele diz, olha, espera aí, você não está sendo egoísta? Eu já ouvi mães, principalmente quando as mortes são, como, me perdoe a Simone Galdino, mas como foi a do filho dela, como foi a da filha da Maria Ceila por acidente, quando você tem uma morte repentina, eu já ouvi mães dizerem assim, eu daria tudo para o meu filho estar de volta, nem que fosse numa cama, vegetando e eu cuidando dele até ele morrer. Meu Deus! Quer dizer, a felicidade daquele espírito não te interessa. O que você quer é manter próximo de você o objeto da sua posse. Porque quem ama quer a felicidade de quem ama. Nós queremos a liberdade de quem ama. E Kardec, ele é fantástico nessa comparação que ele faz. E sim, eu vejo como um ato de egoísmo, muito mais do que de amor. Claro, não estou desrespeitando a dor de ninguém. Eu sei que perder, usando a terminologia comum, né? Mas ter essa sensação de perda de um ente querido é muito complicado. Não precisa ser pelo viés da morte, não. Pode ser num relacionamento que um dos dois não queira mais, ou quando os filhos resolvem bater as asas do ninho, existe até aquela síndrome do ninho vazio, né? Enfim, olha só o que Kardec continua falando. Ocorre o mesmo com dois seres que se amam sobre a terra. Aquele que parte primeiro está livre primeiro. E devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que o estaremos por nossa vez. Voltando um pouco em relação à possibilidade do reencontro. Veja, vamos inverter os papéis, né? E aí eu coloco filhos, e aí, né? Digamos que o seu pai desencarnou, sua mãe, seu filho, seu cônjuge, quem quer que seja, um ente querido tenha desencarnado. Um ente amado tenha desencarnado. E aí você partiu. Gente, todos os laços construídos com base no amor, eles não cessam nunca. O ódio um dia acaba. O amor nunca. Então, você veja só. Seu ente querido partiu. Precedeu você na grande viagem de retorno à pátria espiritual. Você tem acesso ao que ele sente e pensa aqui. Você já imaginou o seu desespero em ver que a sua mãe está chorando, está pensando, inclusive em tirar a própria vida? Eu já escutei isso de várias. Pais também, não são só mães, pais também têm esses ímpetos. Meu Deus! E eu sempre digo o seguinte, olha, não cometa a besteira de fazer isso, porque aí sim é que vocês não vão se reencontrar tão cedo. Porque aí vai haver um distanciamento, espiritualmente falando, monumental. Então, muitas vezes, esses entes queridos que nos precederam na grande viagem são protegidos de nós. Quando a gente fala em processos obsessivos, a gente sempre está achando que vem do plano espiritual para o plano material, vem de cima para baixo. Não. Nós, encarnados, podemos obsediar encarnados, mas também podemos obsediar desencarnados. Exatamente pelo vínculo afetivo que se cria. Então, você quer reencontrar? É possível. Você quer ver um exemplo? Depende do tempo, né? Depois que desencarna, existe todo um processo de adaptação à nova vida. E a vida depois da vida
na mesma proporção em que quando reencarnamos nós precisamos aprender a viver enquanto espíritos encarnados, o mesmo processo se dá quando desencarnamos. Nós precisamos nos adaptar à nova condição. E, inclusive, passa essa adaptação pelo distanciamento afetivo. Ou vocês imaginam que sofre só quem fica? Claro que não. Quem parte também sofre pela separação. Mas eles têm acesso a nós de uma maneira mais fácil, né? Porque para a gente perceber a presença física, vamos dizer assim, né? Fisicamente, com os olhos físicos, com os nossos sentidos físicos, a presença dos nossos afetos, dos nossos entes queridos, é mais complicado, a não ser que você tenha mediunidade aflorada, de vidência e tal. Mas caso contrário, eles nos percebem mais facilmente. Tanto que muitos são protegidos das dores dos que aqui ficam, porque senão eles não conseguem evoluir no plano espiritual. Eles não conseguem se adaptar à nova vida e eles ficam tentando retornar para auxiliar e acabam atrapalhando dois, o que ficou e o que partiu. É como se nós mantivéssemos presos aqueles que já estão livres. É um ato de amor? Sim. Como é um ato de amor quando seu filho adolescente diz para você assim: eu quero estudar na Austrália, eu quero fazer um intercâmbio na Inglaterra. E a gente fica, né, mãe, né? Ai, meu Deus, meu filho. Mas quando a gente ama de verdade e sabe que é a felicidade dele que está em jogo, que é o futuro dele, a gente dá uma certa aliviada. Que é exatamente isso que o Kardec coloca aqui, que os espíritos dizem para Kardec. Então, esse reencontro, de que maneira? Você quer ver um exemplo? Se você já passou por isso, você vai identificar. Digamos que a sua avó, algum ente querido seu já desencarnou. Você está, de repente, fazendo uma atividade rotineira, do nada, você não está pensando na pessoa, a pessoa vem na sua mente. Nossa, gente, que saudade de repente me deu da Naila. Naila é minha irmã, que desencarnou, que eu vou... Essa aqui, ó, para quem chegou agora, vocês vão ver a carinha dela. Olha que cara mais boa. Minha gordinha. Então, o que vai acontecer? Eu tô aqui, de repente, gente, que saudade da Naila. Ou ela está ligada a mim por pensamento, ela lá onde ela está, esteja onde estiver, pensou em mim e o pensamento chega até mim pelos laços do afeto. Ou ela está aqui, espiritualmente falando, eu não posso vê-la, mas eu sinto. Então, se isso já aconteceu com você, sim, vocês passaram por um processo de reencontro. Outra possibilidade é no desdobramento do sono. A noite de sono, o sono é uma preparação para a morte diária. É o mesmo princípio, né? O corpo descansa, o espírito não precisa disso, e o espírito fica livre, né? E às vezes a gente vai para lugares que a gente preferia não ter dormido, mas depende muito do seu padrão mental. Vamos ver o que o Evangelho, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, coloca pra gente sobre perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Normalmente as mortes prematuras são aquelas mais difíceis de nós aceitarmos. O Evangelho diz assim, no seu item 21, capítulo 5. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria.
Humanos, e aí vem o conselho. Quem nos dá esse conselho, eu não vou ler todo ele, mas quem nos dá esse conselho é Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. E olha o conselho que ele nos dá. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. O que ele quer dizer aqui, ele vai dizer mais à frente aqui, ó. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis. Ele está dizendo assim que em alguns casos, quando o espírito, porque ninguém reencarna para falhar. Todo o processo reencarnatório a gente pede para voltar e tem a benesse, tem a oportunidade do retorno, né? Porque encarnados, o nosso processo evolutivo, ele é mais fácil. Como assim? Você acabou de falar, Laine, que nós somos seres espirituais, que a nossa pátria... Sim. Porque lá, pensa você não tem que correr atrás do pão nosso de cada dia, lá você não tem que pagar contas, lá você não tem que enfrentar trânsito, lá você não tem que enfrentar o mau humor das pessoas, de pessoas no seu próprio seio familiar que você tem uma certa dificuldade de convívio. Então, nós estamos encarnados exatamente porque aqui, e sem contar o esquecimento, né? Então, aqui é como se nós tivéssemos diariamente oportunidades benditas para nos melhorarmos. Mas se um espírito, tentando, é o que o Evangelho tenta explicar, por que de vidas ceifadas tão jovens? É claro que a cada caso há uma explicação diferenciada. Eu posso ter me comprometido em ficar aqui por 23 anos, como eu posso ter me comprometido de ficar como 51, como a minha irmã. Não sei o que eu me comprometi, né, o que está na minha planilha reencarnatória. Mas também existe a possibilidade que muitas vezes a gente fala, meu Deus, foi no flor dos anos. Muitas vezes aquele ser foi retirado do corpo físico antes que ele se comprometesse cada vez mais. Né? Não é regra geral. Isso não se dá para todas as pessoas. Nós temos que ter em mente que cada caso é um caso, né? Mas é uma possibilidade que existe também. O pai João de Aruanda diz assim, no finalzinho da mensagem: amor não é posse. Amar é doar, é libertar, é permitir que o outro tenha a oportunidade de escolher e trilhar o caminho que lhe é próprio. Amar é permanecer amando, mesmo sabendo que os caminhos escolhidos são diferentes do nosso. Então, meu filho, você não perdeu ninguém, você não perdeu nada. Perdeu talvez a oportunidade de aproveitar a experiência e aprender a amar de verdade. Esse sentimento de perda é o maior atestado de uma alma egoísta. Ame mais, meu filho. Liberte-se e procure ser feliz. Mas, pelo amor de Deus, deixe os outros prosseguirem e assim encontrarem também o seu caminho, ainda que seja do outro lado da vida. Ou talvez desse mesmo lado, quem sabe. O que ele quer dizer para a gente é o seguinte: vamos nos prender menos. Vamos nos libertar, porque amor é libertação. Amor é libertação. Não se vire contra Deus. Se porventura você foi privado da companhia de algum ente querido seu que partiu. Não. Lembre-se, existe uma passagem que Jesus está no templo e alguém chega para ele e diz assim: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos?
todos que aqui estão, né? Acho que o que ele quis nos passar é exatamente essa mensagem que os Espíritos nos passam, que Pai João de Urbanda nos passa, que Santo Agostinho, que foi o autor dessa mensagem que está na lembrança da minha irmã, que eu vou ler para vocês agora, já está na nossa hora, vamos entender. Quando nós reencarnamos, todos nós já nascemos com o nosso bilhete comprado de retorno. Nós só não sabemos como e nem quando. Mas essa é uma certeza. Não vamos olhar para a morte como fim, como ausência, como se nunca mais eu fosse encontrar. Não. Mesmo você estando encarnado e o seu ente querido desencarnado, o reencontro é possível durante o sono. Quantas vezes você sonha com pessoas que você não se lembra quando acorda? Fala, nossa, eu sonhei com alguém que eu nunca vi na minha vida, mas assim, eu com um carinho imenso, a gente se abraçando com saudade, ou o contrário. Então, isso é um reencontro. Isso é possível. É totalmente possível. As psicografias, as psicofonias. O seu filho vive. A morte é só física. Espíritos não morrem jamais. E muito menos ainda o amor que une vocês. Então, vamos amar mais. Vamos possuir menos. É difícil, sim, mas não é impossível. Não é impossível. Vamos entrar dentro dessa realidade que Kardec nos traz. Por isso a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, porque somente a certeza desse intercâmbio vai consolar essas mães que sentem saudade dos seus filhos. Existe uma música do Chico que, para mim, ela define a saudade de uma forma doída, que é aquela parte da letra, saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Vamos manter os nossos filhos vivos, nas nossas lembranças, nas nossas boas lembranças. Vamos deixá-los prosseguir na jornada evolutiva deles e agradecer a Deus pela oportunidade bendita de ter compartilhado com eles, que seja por pouco tempo. Mas isso é uma dádiva. Somos todos filhos de Deus. Nada é nosso, nem em nosso corpo de carne. Tudo nos é emprestado pelo nosso Pai amantíssimo. Eu vou ler para vocês agora, mais uma vez. Olha que cara mais boa, gente. Fala sério, olha só. Eu vou ler para vocês o que nós da família colocamos. É um texto de Santo Agostinho. A morte não é nada. Não é o final. Eu apenas passei para a sala seguinte. Nada aconteceu. Tudo permanece exatamente como foi. Eu sou eu. Você é você. E a antiga vida que vivemos tão maravilhosamente juntos permanece intocada, imutável. O que quer que tenhamos sido um para o outro, ainda somos. Chama-me pelo nome, pelo antigo apelido familiar. Fale de mim da maneira que sempre fez. Não mude o tom. Não use nenhum ar solene ou de dor. Ria, como sempre fizemos das piadas que desfrutamos juntos. Brinque, sorria, pense em mim. Deixe que meu nome seja uma palavra comum em casa, como sempre foi. Faça com que seja falado sem esforço, sem fantasmas ou sombras. A vida continua a ter o significado que sempre teve. Existe uma continuidade absoluta
e inquebrável. O que é esta morte, senão um acidente desprezível? Por que ficarei esquecida se estiver fora da visão? Estou simplesmente à sua espera, como no intervalo, bem próximo, na outra esquina. Está tudo bem, Naila. Então, eu espero que nós possamos lidar melhor com a partida dos nossos entes queridos, que nós possamos entender melhor os desígnios do Pai. O tempo de Deus não é o nosso. Somos tão imperfeitos ainda, por opção, fomos criados simples e ignorantes, e a imperfeição nós fomos adquirindo ao longo das nossas caminhadas. Vamos nos irmanar com aqueles que nos antecederam, dando para eles a tranquilidade. Sim, tá tudo bem, Naila. Tá tudo bem. Falamos dela. Eu me lembro que uma semana depois, 10 dias depois do desencarne da Naila, a gente se reuniu para comentar. Ela era muito engraçada. Deve ser ainda, deve continuar no plano espiritual. Não sei como é que as coisas funcionam muito bem nesse aspecto. Mas a gente ficou lembrando durante horas, dando gargalhadas das coisas que ela fazia, né? das trapalhadas da Naila. É isso que a mensagem diz. Vamos fazer, né? Vamos fazer as coisas com mais fé, com mais equilíbrio, com mais amorosidade. E eu tenho certeza que o seu ente querido, onde quer que ele esteja, precisa de você na mesma medida em que você precisa dele. Não fiquemos pedindo para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos cônjuges, enfim, para os nossos filhos, para os nossos entes amados que partiram, ajuda, porque nem todos ainda têm condições de ajudar. Vamos orar por eles, vamos lembrar deles com amor e com saudade. Vamos fazer a nossa prece, agradecer a Jesus pela certeza da vida depois da vida, agradecer a todos os espíritos trabalhadores da seara do Cristo, que conosco estão sempre e que jamais desistem, mesmo nos nossos piores instantes de dúvidas, nos nossos instantes de rebeldia até, mas que sempre estão conosco, abraçando, amparando e intuindo. Que nós possamos, no decorrer desta semana, termos equilíbrio e fé suficientes para continuarmos amando, para continuarmos prosseguindo na nossa jornada evolutiva. Graças a Deus. Graças a todos vocês. Gratidão.